13.300, viu, Henrique? Você pode colocar no grupo, pode colocar aqui no chat, pode colocar... Confirma de novo, por favor, professor. É a Lei 13.300, né? De 2016. Certo, obrigado. Deixa eu ver aqui. 2016, deixa eu ver, 13.300 de 2016. De junho de 2016. Bom, essa lei, ela trata sobre o Instituto, a lei, a ação especial, que é o mandado de injunção. O mandado de injunção foi um instituto criado pela Constituição Federal de 88 e que não existia no Brasil, não se conhecia, não se sabia absolutamente nada a respeito, né? E como foi criado esse instituto? Esse instituto foi criado da seguinte forma. Discutiu-se muito na Constituinte a questão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Quando se chegou ao denominador comum da sua criação, como nós já analisamos, já estou inserida na Constituição de 88, questionou-se o problema, o seguinte: bom, criou-se um instituto com relação à possibilidade de ir ao judiciário, a sociedade civil e o poder público nos casos de omissão de regulamentação de uma determinada matéria. E como fica a questão da cidadania, do cidadão? Porque aqui, se alguém ajuizar essa ação, tudo ok, mas ainda assim seria só para efeito de de recomendar, como a gente viu, a regulamentação da matéria. E como é que o cidadão vai tornar efetivo esse direito, se não houver regulamentação, etc. Então, esses questionamentos foram debatidos e aí, com isso, surgiu a ideia da criação do mandado de injunção. Tá? Mandado de injunção, que seria o quê? Que instrumento seria? Um instrumento processual assegurado ao cidadão o direito de ver o seu direito inscrito, previsto na Constituição, efetivado. Esse era o detalhe, para poder a norma constitucional ter efetividade, ter eficácia, a chamada carga eficacial na Constituição, que eu acho que vocês já ouviram falar bastante disso. Eu já falei aqui bastante, na Constituição, na lei, na sentença. Em todos os atos jurídicos tem o problema da eficácia, não é isso? Muito bem. E as normas constitucionais, existem obras e mais obras a respeito desse assunto, né? Não é diferente com relação às normas constitucionais. E aí criou-se o mandado de injunção como forma de que o cidadão tivesse um instrumento processual para assegurar o seu direito, que estava previsto na Constituição, que deveria vir ou já com plena eficácia na Constituição ou de forma regulamentada, certo? Para poder tornar efetivo. A Constituição, ela tem uma estrutura que é muito interessante, é um estudo até interessante a se fazer. A Constituição, se você analisar ela na sua completude, você vai ver que a Constituição ela tem todo um arcabouço, um modelo em que assegura, na parte em que assegura os direitos, esses direitos devem ser concedidos nessa sequência, de forma eficaz e efetiva, com a própria Constituição, independente de regulamentação, ou, em outras hipóteses, com a regulamentação da matéria, através do legislativo ou de autoridade administrativa, conforme a Constituição prevê, e não sendo cumprido o que eu chamo aí de caminhos e meios ordinários da efetivação e eficácia dos direitos, então vai para um caminho extraordinário, excepcional, que eu chamo extraordinário ou excepcional, quer dizer, caminho ordinário, a Constituição, a lei e se concedeu o direito, né? Às vezes tem a Constituição, tem a lei e também ainda não se concede o direito, vai também para um caminho extraordinário. Ou tendo
ou não tendo, ou tendo as normas jurídicas que asseguram, ou não tendo, havendo omissão, como nós já vimos aí, mas está previsto na Constituição, nós temos os remédios jurídicos chamados excepcionais, extraordinários. E aí os remédios jurídicos são o quê? Os caminhos que têm que se percorrer através do judiciário. O judiciário é o encarregado de trabalhar a obrigatoriedade ou a efetividade da norma extraordinariamente quando ela não tem alcançado o seu objetivo pelos caminhos que eu chamo de ordinários, certo? Aí vai para o judiciário. Então, vocês vejam, nós temos o quê? Situações que existe a norma e não é concedido o direito, vai para o judiciário. Tem situações que não está previsto na Constituição, não é regulamentado, também vai para o judiciário. Todas as formas de obstáculos que se apresentam, elas têm que ser resolvidas da forma excepcional, e é por isso que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, prevê o princípio da inafastabilidade da atividade jurisdicional para a ameaça de qualquer lesão ou a lesão consumada de um direito. Então, isso indica a última etapa da força eficacial e da efetividade das normas constitucionais dos direitos previstos e assegurados na ordem jurídica. É isso, mais ou menos, que tem que ser visto. Eu estou dando aqui um panorama para vocês terem essa ideia. Bom, então o mandado de injunção vem para atender e fechar o ciclo. Nós temos o quê? Através de controle de constitucionalidade concentrado, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E no campo dos direitos individuais, que era o pensamento naquele momento, no campo dos direitos individuais, criamos o mandado de injunção. Era essa a concepção. Não é? E por isso é que veio a ser editado o inciso 71 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte: conceder-se-á mandado de injunção sempre que, na falta de norma regulamentadora, olha, a norma regulamentadora, nós estamos trabalhando com omissão do órgão, entidade ou autoridade incumbida de regulamentar a matéria. Torna inviável, essa omissão torna inviável o exercício dos direitos. Olha aí, torna inviável. Como é que se torna viável o exercício dos direitos? Aí vem o mandado de injunção para isso. Sempre que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, aí o mandado de injunção vem para atender a essa circunstância. E aqui, o mandado de injunção foi colocado aonde? No capítulo referente aos direitos e garantias individuais e coletivas, dos direitos individuais e coletivos, certo? Isso significa dizer que, estando nesse capítulo, nós estamos diante também de uma situação em que o direito é efetivo, independentemente até de regulamentação. Esse aqui é o detalhe, olha. Então, eu tenho que tornar efetivo todo e qualquer direito. Aí o mandado de injunção veio para cá para... Mesmo também ele não sendo regulamentado, ele tem que assegurar os direitos de outra matéria que não foi regulamentada também. Esse aqui é o detalhe. Conforme tem o próprio parágrafo 1º desse artigo 5º, que prevê a efetividade desses direitos, independentemente de regulamentação. Pois bem, visto isso aí, a finalidade, certo? E aí, com mais força de eficácia do que a própria ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e aqui é onde está a grande diferença entre uma e outra, que eu digo é entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é a questão da efetividade. Na ação direta de inconstitucionalidade, o que o Constituinte fez inserir foi apenas a recomendação pelo Judiciário para que o órgão, entidade ou autoridade incumbida e encarregada de regulamentar a matéria o fizesse. Com relação à autoridade administrativa, em determinado prazo. Com relação ao parlamento, não tocou em prazo, apenas determinou que as providências necessárias fossem tomadas. Pois bem, isso é lá na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que foi assim que o Constituinte criou, certo?
O mandado de injunção é diferente, ele está no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, certo? Ele tem que ser efetivo, não é só para recomendar. Tanto é que o Constituinte nem disse. Ele diz o seguinte: conceder-se-á sempre que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício. Quer dizer, eu tenho que tornar viável o exercício dos direitos através do mandado de injunção, certo? Esse é o grande diferencial. A carga eficacial aqui é para efeito de tornar efetivo o direito previsto na Constituição e ser usufruído. Esse que é o detalhe, ser usufruído. Enquanto a ação direta de inconstitucionalidade é para recomendar que seja regulamentada a matéria. Olha aí a diferença enorme entre um e outro. Bom, minha gente, aí o Supremo Tribunal Federal, o que ele fez? A matéria, diga-se se você está querendo fazer uma pergunta aí. Professor, nesse caso, quando não tem norma regulamentadora, o máximo que, assim, se não tiver ocorrido o mandato de injunção, aí uma decisão, no caso, será tomada por analogia? Não. No mandado de injunção? Não, assim, quando não tem a norma regulamentadora, geralmente aciona-se, né, o mandato de injunção para que seja criado. Mas quando não foi criada, né, a norma regulamentadora, uma possível decisão sobre aquele assunto será tomada por analogia com outras leis? Como é que funciona? Não. Aí é preciso do mandado de injunção para poder se tornar efetivo o direito. Se não tiver regulamentação, é preciso que haja um mandado de injunção. Sem mandado de injunção e sem ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não vai poder tornar efetivo o direito nunca. Entendeu? Entendi. Perfeito. Aí o isso realmente é um detalhe interessante, porque aí muita gente ignora isso, Cícero. Aí faz o seguinte: vai para o judiciário ordinariamente, não por esses caminhos, por outros, querer tornar efetivo o direito. Aí não vai conseguir. Tá certo? É certo, você diga, mas teve casos, é certo que nós temos essas aventuras de decisões judiciais dentro de situações que não existem no direito e os juízes acham que pode. Mas isso não é o caminho que é constitucional. Essa decisão, em algum lugar, ela vai ser, logicamente, cassada, anulada ou rescindida, entendeu? Ela não está correta. Você pode dizer, eu conheço um caso, mais de um caso, que nós temos muito erro judiciário, entendeu? Mas não é o caminho. Os caminhos são esses. Agora, não existe caminho, eu fico impedido? Não, existem os caminhos. Os caminhos são esses. Agora, depois de julgado, mandado de injunção, aí você aguarda um pouquinho que eu vou explicar tudo como é que vai ser. Aí você realmente precisa de executar, tem uma série de providências que nós vamos ver aí, tá bom? Acompanhe aí que nós vamos já chegar lá, ok? Bom, perfeito, mas eu queria... Tá certo isso. Então, eu queria aqui, agora, por enquanto, só pontuar, para poder vocês verem como as coisas na vida ocorrem, né? Pontuar as posições do Supremo Tribunal Federal com a criação desse mandado de injunção. Primeiro, estava-se diante de um instituto jurídico que não se conhecia, não se sabia, não existia. Editada a Constituição, foi uma surpresa e ficou todo mundo indagando o que era, como era. Definiu-se, logicamente, estudando-se, definiu-se como uma espécie de ação, não é? Constitucional, como outra ação constitucional, como mandado de segurança, por exemplo, né? Com requisitos e peculiaridades próprias, e aí até que o STJ e alguns tribunais chegaram até a disciplinar um procedimento para esse instituto jurídico com base no próprio mandado de segurança, certo? Com base no mandado de segurança. Bom, e aí, mas aí as primeiras necessidades desse mandado de injunção era de regulamentação da Constituição Federal. A Constituição tinha centenas, milhares de situações jurídicas a serem regulamentadas, como ainda tem hoje, né? Muita coisa para ser regulamentada e não foi ainda, depois de 30 anos. Agora você imagina ali com 2, 3, 4, 5 anos. Nossa Senhora, quanta coisa tinha. Então, começou a haver uma impaciência da sociedade e algumas pessoas começaram a entrar com mandado de injunção nos primeiros ali 5 anos da Constituição. Quando foi em
o Supremo submeteu o primeiro mandado de injunção a julgamento, certo? O que o Supremo disse? O Supremo disse: o mandado de injunção não foi regulamentado e, por essa circunstância, não pode ser utilizado, e extinguiu o mandado de segurança, o mandado de injunção. Olha a posição do Supremo aí, olha aí, zero. Jogou o mandado de injunção no lixo, embora ele estivesse no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, que assegura os direitos mesmo não regulamentados. O Supremo, contrariamente à disposição expressa da Constituição, disse isso. Isso foi naquela época, imagina aí, do jeito que se critica o Supremo hoje, não com as virulências de hoje e as baixezas. Hoje o grande problema é que criticar uma instituição de um país não é problema nenhum, mas a baixaria e a forma pueril de denegrir, hoje é essa parte que eu estranho de criticar a decisão. Isso desde que eu sou gente e entendo das coisas, é absolutamente normal, e aqui em qualquer lugar do mundo. Bom, aí o Supremo sofreu uma carga pesada de crítica naquela época. E aí veio o quê? Veio a doutrina, bateu forte e tal. Aí o Supremo deixou passar ali mais alguns anos, 2, 3 anos depois, julgou o segundo mandado de injunção. Aí foi disso: olha, é certo, é verdade, o mandado de injunção realmente não precisa de ser regulamentado. Agora é o seguinte: a decisão do mandado de injunção, ela não passa do efeito que deve ter a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, o Supremo só conhece do mandado de injunção, declara a omissão e recomenda que seja regulamentada a matéria, seja o órgão administrativo, seja o órgão legislativo. Bom, já deu aí um passo, que foi reconhecer já a eficácia da norma no que diz respeito à existência do Instituto e a sua possível utilização. Mas a efetividade prática, como acontece até hoje com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ficou zero, porque não adiantava nada. Como não adiantou até hoje essas decisões que manda recomendar. Essa que é a realidade brasileira, infelizmente, desgraçadamente. Bom, continuou a haver uma crítica pesada, porque o Supremo desconheceu que estava no capítulo dos direitos fundamentais, que se tornou efetivo e tal. Aí deixou o Supremo passar mais um tempo. Mais outros anos depois, o Supremo veio, analisou o terceiro mandado de injunção, algum tempo depois, o terceiro mandado de injunção. Ao analisar o terceiro mandado de injunção, aí ele foi e disse: olha, é o seguinte, mandado de injunção realmente tem que pode ser utilizado. O Supremo declara a inconstitucionalidade da omissão, certo? E a parte que requereu o mandado de injunção vai requerer o cumprimento dessa decisão lá no juiz onde ele mora. Olha, aquele artigo 98 do Código do Consumidor, ele decidiu com base nessa ideia. Porque o que era o problema do Supremo? O Supremo temia ele se tornar inviável. O que era se tornar inviável? Minha gente, nós tínhamos centenas de direitos assegurados na Constituição e milhões de brasileiros com esses direitos querendo usufruir de uma forma ou de outra, de uma categoria ou outra, de um segmento ou outro da sociedade, e assim por diante. Quantos milhões de mandados de injunção iriam ser ajuizados? Então, o Supremo apavorou-se. E, para não inviabilizar o seu próprio funcionamento, ele, no primeiro momento, ele nem conheceu, no segundo momento, ele conheceu, mas disse que ele tinha que só recomendar. No terceiro momento, disse: não, a gente conhece, declara, e você vai executar lá. Você vai tornar efetivo esse direito lá no juízo. O Supremo fixaria ali determinados critérios, determinadas condições, e o juiz iria conceder o direito de forma efetiva, através de uma obrigação de fazer, de uma das formas de cumprimento de sentença do Código de Processo Civil. Essa foi a terceira etapa. E aí, quando foi numa quarta etapa, o Supremo foi e disse: olha, é o seguinte, num quarto momento de julgamento do Supremo, o Supremo disse:
Olha, é o seguinte, o mandado de injunção, uma vez ajuizado por alguém, ele pode ser utilizado por todas aquelas pessoas que estejam na mesma situação para requerer o cumprimento de um mandado de injunção só que entre aqui, ou de alguns que ingressam aqui, para que não obrigue todas as pessoas naquela mesma situação a entrar com um mandado de injunção. O que o Supremo fez? O Supremo transformou o mandado de injunção individual num mandado de injunção coletivo na defesa de direitos individuais homogêneos. Na realidade, foi essa. Quem estiver naquela mesma situação não precisa de entrar com um outro mandado de injunção. Vai executar essa sentença. E outra coisa, se uma entidade coletiva requerer esse mandado de injunção, pode ser ajuizado de forma e ser considerado como um mandado de injunção coletivo. Então, o Supremo, num quarto momento, chegou a toda essa possibilidade, né? Mas isso já o quê? Já em 2010, depois de mais de 20 anos da Constituição, de uns 15 a 20 anos da Constituição, aí, imagina aí. Então, o que aconteceu? O Supremo saiu do zero até alcançar, num quarto a quinto momento de julgamento no Supremo, o estágio de reconhecer o mandado de injunção como até de efeitos erga omnes para toda e qualquer pessoa que se encontrasse naquela situação. Veja como as coisas são interessantes. Só que não era lá no Supremo que seria executado, seria no juízo, da forma que é o artigo 98 do Código do Consumidor, minha gente. Vejam que detalhe interessante. Pois bem, e o nada do legislador até aí a regulamentar a matéria. Quando foi agora, já em 2016, o Supremo já tinha chegado a esse estágio, a jurisprudência já estava consolidada nesse ponto. Aí o legislador resolveu regulamentar a matéria. Pronto. E regulamentar a matéria quando? Agora, em 2016. E aí, o que o legislador fez? O legislador aproveitou toda a evolução do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à consolidação da jurisprudência e regulamentou o mandado de injunção através da lei 13.300, e olha o que diz o artigo 1º dessa lei. Diz o seguinte: esta lei disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, nos termos do inciso 71 do artigo 5º da Constituição Federal. Olha aí que coisa importante, interessante. O legislador, nesse aspecto, é por isso que eu digo que essa matéria é a mais bem regulamentada em matéria de processo coletivo, processo previsto e criado pela Constituição, foi o mandado de injunção. É a mais bem regulamentada a matéria no Brasil, essa lei 13.300 no mandado de injunção. Nós vamos ver aí rapidamente e para vocês alcançarem isso que eu estou falando e confirmarem isso que eu estou falando no texto da lei. Pois bem, minha gente, o legislador pegou e já captou. E aí diz, bom, pela jurisprudência do Supremo, pode existir mandado de injunção individual e coletivo. Pronto. O individual se presta à defesa dos direitos de quem requer o mandado de injunção e ainda estende os efeitos para outros que se encontraram naquela situação idêntica. E eu posso criar um mandado de injunção em matéria de direitos difusos e de direitos coletivos em estrito senso, para completar o ciclo dos direitos coletivos. Isso podia, mas onde é que está na Constituição? Na Constituição tem um mandado de injunção, mas na Constituição tem um mandado de injunção no capítulo que diz direitos e garantias individuais e coletivos. Está lá na Constituição. Olha, então, o legislador pode fazer, não precisa ser o constituinte, nem precisa do constituinte ter dito que o mandado de injunção é individual ou coletivo. Mas, num primeiro momento, minha gente, o mandado de injunção foi estudado somente como individual, por toda a doutrina, e o Supremo teve dificuldade de evoluir a chegar nesse ponto. Que chegou, mas chegou com o tempo. Olha, os institutos novos, no primeiro momento, eles são refugados, eles são refutados, não é? Num segundo momento, vai começando a se aceitar até culminar por um momento. Isso depende da evolução do ser humano, do estudo, da análise, do aprofundamento
e conhecimento da matéria. Só se aperfeiçoa as coisas quando se aprofunda no estudo, análise e conhecimento daquilo. Sem análise e conhecimento, não se aperfeiçoa nem instituto jurídico, nem ciência, em campo nenhum, nem conhecimento nenhum, nada na vida. Nada acontecerá de evolução se você não se aprofundar e não tiver o propósito de melhorar as coisas. Aí só anda para trás ou fica no mesmo lugar. A realidade é esta, infelizmente, é o que a gente também constata na prática, não é? Hoje muito comum essa falta de conhecimento, mas se dizer um blá 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 qualquer, se pronunciar um besterol qualquer, isso é muito frequente nos dias atuais, ok? Bom, minha gente, aí veio a lei 13.300, olha como ela disciplinou a matéria. Primeiro criou o mandado de injunção individual e coletivo. Olha. Segundo, e aqui no artigo 2º conhecimento também, diz, conceder-se a mandado de injunção. Esse artigo 2º é a reprodução daquele inciso 71 do artigo 5º da Constituição que a gente terminou de ler. Conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e cidadania. Mas sempre que há falta total ou parcial de norma regulamentadora. Da mesma forma que nós vimos que a omissão da regulamentação pode ser total ou parcial em matéria de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o legislador tratou aqui também, nós vimos isso na lei 9868, o legislador tratou também aqui nessa lei 13.300 com relação ao mandado de injunção, a mesma coisa. Por quê? Porque aqui nós estamos diante também de falta de regulamentação. Ou total, nada foi regulamentado sobre a matéria, ou foi por força de algum dispositivo de alguma lei qualquer, que é danado para acontecer isso, ventilou-se a possibilidade de regulamentar determinada matéria, mas terminou não regulamentando de forma completa, e a situação está, às vezes, pior do que a não regulamentação. A realidade é essa que pode acontecer, e nós falamos isso também quando a gente analisou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá certo? E aí, no parágrafo 1 diz, considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. E aí foi o que eu disse, às vezes a matéria é regulamentada de forma incompleta, incompreensível, como elas, quando são incompletas, sempre passam a ser incompreensíveis, porque não tem disciplinamento, regulamentação na sua completude, e aí fica difícil de ser aplicado, de ser tornada efetivo os direitos. Muito bem. Então, nós temos aí o artigo 2º tratando de quê? Do objeto do mandado de injunção. Nós temos o artigo 1º tratando dos meios de instrumento, mandado de injunção individual e coletivo, o artigo 3º, o artigo 2º cuidando do objeto, e o 3º cuidando de quê? São legitimados, da legitimação ativa, são legitimados para o mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidas no artigo 2º, e como impetrado o poder ou órgão autoridade com atribuição para editar norma regulamentadora. Bom, minha gente, aqui nós temos a legitimidade ativa e a legitimidade passiva, mas para o mandado de injunção individual, para o mandado de injunção na busca de direito subjetivo. De direito subjetivo de quem? De pessoas físicas, que são as pessoas naturais, de pessoas naturais, certo? Ou jurídicas, que se afirmem titular de seu direito. Olha, direito subjetivo é aquele, o seu direito, o meu direito, o seu direito, isso é direito subjetivo. Quem afirma titular de um direito, nós estamos diante de um direito subjetivo, de um direito individual. Ok? Olha aí, quando o direito é nosso direito, é que nós estamos diante de um direito coletivo, tá certo? Olha a diferença aí, e nisso daí é importante para você distinguir até de um direito individual, subjetivo, para um direito coletivo, tá certo? Então, essa legitimidade aí é para o mandado de injunção individual, que é o seu direito, o direito de quem está invocando a condição de titular, tá certo? E quem é que consta no polo passivo? Como no mandado de segurança, é o poder legislativo, o poder executivo,
judiciário que for, ou órgão, ou uma autoridade que tenha, pela própria Constituição, a atribuição para editar norma regulamentadora. Então, esse daí é quem vai ser o órgão ou autoridade ou poder que vai responder pelo mandado de injunção. Então, nós temos aí a legitimação ativa e passiva. E aí, nós temos aí, olha, o tipo de instrumento, artigo 1º, o objeto, artigo 2º, a legitimidade ativa e passiva, artigo 3º, aí vem depois o quê? A forma. Olha a forma. Artigo 4º, a petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos na lei processual, artigo 319 do Código de Processo Civil, indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela que está vinculada. A pessoa jurídica que o órgão integra. Por exemplo, você impetra um mandado de injunção contra o Parlamento Federal. Então, qual é o órgão que ele integra, a entidade, a pessoa jurídica que ele integra? A União Federal. Se for uma Assembleia Legislativa, o Estado daquela Assembleia Legislativa. Se for uma lei municipal, o município e assim por diante. Então, deverá preencher os requisitos e indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela que está vinculada, que é a União, o Estado ou município, certo? Artigo 4º, forma e ainda a completude do legitimado passivo, ou do sujeito passivo que deve constar no mandado de injunção. Parágrafo 1º. Quando não for transmitido por meio eletrônico, a petição inicial de documento que a instrui será acompanhada. Esse daqui, na medida que o processo vai passar a ser todo eletrônico, esse dispositivo vai ficar perdendo a sua eficácia até um dia não ter mais sentido nenhum a sua leitura, não é? Daqui uns, sei lá, 10, 20 anos, talvez não tenha mais nenhum processo físico. Aí ele tornou-se absolutamente inócuo, né? Aí perde o quê? A carga eficacial. Não tem eficácia nenhuma. Ele tem eficácia jurídica, mas não tem eficácia social na linguagem de Bobbio, né? Quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se em repartição em estabelecimento público, aí você indica, pede para ser exibido ao juiz. Isso a gente viu nas outras ações também, é assim. Quando o documento se encontrar no próprio órgão que você está impetrando o mandado de injunção, isso vai constar da própria notificação, e aí o legislador trabalha com o quê? Com a notificação da forma como faz no mandado de segurança. E vem o artigo 5º e diz: recebida a petição inicial, será ordenada a notificação do impetrado. Olha, o meio de chamar alguém a juízo para integrar a relação jurídico-processual no mandado de injunção é a notificação. Em qualquer ação comum é a citação, mas no mandado de injunção, no mandado de segurança e nas ações de controle de constitucionalidade concentrado que nós vimos, é a notificação. Prestem atenção a esse detalhe que é importante. Interessante esse distingue. Olha as formas como são importantes, né? Então, forma por ser forma não são desimportantes, não. São tão importantes quanto a legitimidade e o conteúdo para compor a demanda na sua completude. Esse aqui é o detalhe. A notificação com cópias a ser enviada a fim de que no prazo de 10 dias preste informações, o mesmo prazo que é do mandado de segurança, 10 dias para informações. A lei de mandado de segurança, que é a lei de 2016, trata a mesma matéria da mesma forma, certo? Segundo, a ciência do ajuizamento da ação, a ação de quê? De mandado de injunção. Olha, é uma ação especial, constitucional, com determinados requisitos próprios, peculiaridades quanto ao seu procedimento, quanto à forma, bem próprias. Né? A ciência do ajuizamento da ação é o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Que órgão é esse da representação judicial? São as procuradorias, são as consultorias ou assessoria jurídica, dependendo de cada órgão. O advogado-geral da União, na União, o Estado que tiver advogado-geral, advogado-geral, que não tiver as procuradorias, ou outro órgão de representação que a Constituição Estadual venha a prever, tá certo? Devendo ser enviada a cópia da petição para que querendo ingresso no feito. É a história da entidade ser cientificada, né? Por ciência, que é uma ciência através de ofício científico, que foi ajuizado o mandado de injunção e tal, para querendo integrar a relação jurídico-processual, tá certo? Ingressar no feito aí é integrar a relação jurídico-processual querendo. Ok? Então, nós temos aí a forma de cientificar e de formar a relação jurídico-processual, artigo 5º.
No artigo 6º, nós temos os vícios de forma, que é a petição inicial, que será desde logo indeferida, quando a impetração for manifestamente incabível, se não for o caso de mandado de injunção e não preencher aqueles requisitos do artigo 2º, né, quanto ao seu objeto. Ou manifestamente improcedente. Manifestamente improcedente, porque não tem fundamento que justifique um mandado de injunção. Às vezes a matéria já está até regulamentada e é hipótese que não é mais caso de mandado de injunção. Acontece esses erros? Acontece também, certo? E o relator já poderá diferir logo a petição inicial. Dessa decisão, aí o parágrafo único diz que caberá agravo em 5 dias. Esse agravo é um agravo interno, que pelo Código de Processo Civil tem 15 dias de prazo, mas vocês vejam, na arguição do descumprimento do preceito fundamental e no mandado de injunção, esse prazo é apenas de 5 dias. A mesma coisa também em matéria de mandado de segurança pela Lei 2016 de 2009. É bom vocês irem, pelo menos, sabendo que tem essas coisas diferentes para não confiar que tudo é igual. Não é. Certo? Aqui é um agravo interno que é no prazo de 5 dias. Estou indicando aí 3 espécies de agravo interno que tem o prazo de 5 dias em leis especiais. Né? Mandado de segurança, mandado de injunção e arguição do descumprimento do preceito fundamental. Bom, artigo 8º, artigo 7º. Fim do prazo para apresentação das informações, será ouvido o Ministério Público, que opinará em 10 dias, e depois o processo é concluído para julgamento. No julgamento, vem o artigo 8º e trata de quê? Dos efeitos da decisão ou da sentença num mandado de injunção, do acordo no mandado de injunção. O mandado de injunção é sempre em tribunal, as competências ordinárias do tribunal, e principalmente do Supremo em primeiro lugar. O Supremo disparado, até hoje não se encontrou forma de entrar com mandado de injunção no STJ, tem, sei lá, um ou outro caso, porque é mais difícil essas matérias na Constituição ser disciplinado por autoridades que não são aquelas de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, ele tem sido 99,99% utilizado no Supremo Tribunal Federal, ok? Reconhecido o estado de mora legislativo, o que é isso? Reconhecida a omissão da regulamentação da matéria. Será deferida a injunção. A injunção é a espécie de ação. Né? E será deferida a injunção para, primeiro, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Essa é a primeira providência do efeito da decisão do mandado de injunção. Efeito da decisão do mandado de injunção quanto ao seu objeto. Efeito da decisão do mandado de injunção quanto ao seu objeto. Ok? Segundo, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercer, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Olha, esse inciso 2 é aquela história, olha, nós estamos trabalhando até agora com mandado de injunção, afora o objeto que vier para qualquer um, e o artigo 1º que cuida dos 2 mandados de injunção, nós estamos trabalhando com mandado de injunção individual, a busca de direito subjetivo. Preste atenção nesse detalhe. Aí, olha, no inciso 2 diz, estabelecer, aí na decisão estabelece as condições em que será dado o exercício dos direitos, das liberdades, das prerrogativas. Aí faz a comunicação para que isso seja atendido de forma a dar cumprimento à decisão do Supremo. Ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover a ação. Aí, se por acaso isso não for cumprido nesse prazo, o que diz o legislador? Que aí, minha gente, o interessado terá que promover uma ação visando a exercer a efetividade desses direitos. O que é isso? Isso é uma forma de cumprimento da decisão judicial. Aqui foi um erro que eu acho que o legislador cometeu. Aqui tem esse defeito na lei, que não é promover a ação, ele deve promover o cumprimento da decisão judicial. Essa que é a realidade. E pelo que nós vamos ver no artigo 9º, era para ser exatamente assim. Daqui a pouco nós vamos completar isso, tá certo? Visando, caso não seja suprida a modalidade legislativa no prazo determinado. Olha, então aqui torna efetivo que você, olha, aquilo que o Supremo decidiu, olha, tá vendo? Mandado de injunção individual, você entrou, tá certo. O Supremo vai declarar, reconhecer a mora legislativa e vai determinar um prazo para cumprir, certo? E dizer quais são as condições que tem que cumprir, tá certo? Mas não foi cumprido.
Então, você agora pega essa decisão do Supremo e vai lá no juiz onde você mora, se a competência for federal, da Justiça Federal, se for do trabalho, da Justiça do Trabalho, se for da competência da Justiça Estadual, da Justiça Estadual. Vai lá e ajuiza o quê? Uma ação, o legislador chamou de ação, que eu chamo de cumprimento da sentença, da decisão judicial do mandado de injunção. Olha aí, aquilo que o Supremo já tinha reconhecido na jurisprudência. E no parágrafo 1 diz: será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1 do caput, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Aqui, esse parágrafo só tem aplicação nas hipóteses em que haja mais de um mandado de injunção individual sobre a mesma matéria. E o Supremo decidiu um. Decidiu um deles, e ao decidir, determinou essas providências do artigo 8º. Só que, dentro do prazo, não foi cumprido o que o Supremo deu de tempo. No primeiro mandado de injunção, foi preciso tomar as providências do inciso 2, ajuizar. Então, quando é um segundo mandado de injunção, se já tiver havido um primeiro e a autoridade não tiver cumprido o prazo, o Supremo dispensa de dar esse prazo. Já diz que a pessoa, ele fixa as condições, tá vendo? Olha aí, fixa as condições e já diz que a pessoa vai para as providências do inciso 2 a ajuizar o cumprimento da sentença ou a ação visando a exercer o direito, conforme diz o legislador, certo? Para tornar efetivo o seu direito. Tá vendo? Olha aí, no artigo 8º, parágrafo 1. Ok? Muito bem. Aí vem o artigo 9º. Esse artigo 9º que é interessante. A decisão. Aí aqui nós temos efeito da sentença quanto o quê? Quanto aos sujeitos, olha, quanto aos destinatários. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Aqui está definindo efeitos da sentença quanto ao destinatário e quanto ao tempo. Esse artigo 9º na cabeça do artigo, quanto ao destinatário e quanto ao tempo. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes, quer dizer, como se trata de um mandado de injunção individual, olha o que eu falei, que vinha sendo tratado até então como mandado de injunção individual, o limite da coisa julgada é subjetivo entre as partes, certo? E os efeitos perdurarão, essa coisa julgada do mandado de injunção, até o advento de uma norma regulamentadora. No dia que a matéria for regulamentada, desaparecerá os efeitos dessa decisão do mandado de injunção, desaparecerá a questão da coisa julgada, certo? E a sentença não produzirá mais efeitos, certo? Isso, por quê? Porque agora você vai se submeter ao que o regulamento da matéria, a lei que regulamentou a matéria, ou o ato normativo que regulamentou a matéria, vier a disciplinar, para você ficar agora em igualdade de condições com os outros, certo? Agora, no parágrafo 1º, que é muito interessante, poderá ser conferida eficácia ultra partes erga omnes. Olha, efeito da decisão quanto aos destinatários. A decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou prerrogativa objeto da impetração. Olha aqui, é o mandado de injunção individual que, no primeiro momento, os limites subjetivos só são entre as partes das quais participaram, mas poderá ser conferido esses efeitos erga omnes ou outra parte. Olha, aquilo que eu disse, o mandado de injunção individual, se prestando a garantir os direitos individuais homogêneos de várias outras pessoas que se encontraram naquela situação. Adesão. E olha os parágrafos 2º e 3º que completa isso. Transitada em julgada a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Está vendo? Então, esses efeitos erga omnes ou outra parte, eles são adquiridos após o trânsito em julgado da decisão, e o próprio relator é quem vai exatamente dizer dessa situação. Repare como é interessante. E aí nós temos o que poderíamos chamar de um mandado de injunção coletivo na defesa de direitos individuais homogêneos. O mandado de injunção individual se presta a ser considerado como uma ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. Mas não, é um mandado de injunção individual cujos efeitos da decisão podem se estender aos outros sujeitos que se encontram naquela mesma situação. Seja estendido aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Olha aí o parágrafo 2º.
Então, minha gente, veja como é interessante aí a questão, como o legislador traduziu tudo aquilo que o Supremo Tribunal Federal tinha decidido, que eu coloquei aqui de forma pontual para a gente entender melhor a leitura do texto da lei. Né? Parágrafo 3º. O indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. Olha, nós estamos aqui com o quê? Com o artigo 103 do Código do Consumidor, e dizendo o seguinte, só que aqui tem um detalhe importante. Olha, mesmo no mandado de injunção individual, quando ele for denegado por falta de prova, não fará coisa julgada material, e sim somente coisa julgada formal. Olha aí o aspecto, como é interessante desse parágrafo 3º, olha, muito, muito bom, muita coisa importante nessa lei que veio, né? Bom, depois vem o artigo 10, né? Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, quer dizer, os efeitos vêm sendo produzidos, proferida a decisão, transitou em julgado, vai ser cumprido daquela forma. Muito bem. A decisão poderá ser revista a pedido de qualquer interessado, quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. Esse artigo 10, minha gente, ele trata de uma ação, do que seria uma ação de revisão. O que é uma ação de revisão? Uma ação de revisão, vou dar o exemplo no direito que é mais comum, frequente, isso desde o tempo que Adão era cadete, que existe, que é a possibilidade de uma ação revisional de alimentos, por exemplo. E ações de revisões, elas são possíveis quando se trata de hipótese de decisões judiciais proferidas nos casos de prestações continuadas, de prestações que perduram no tempo. É o caso do mandado de injunção aí, de uma prestação de um direito que você passa a usufruir de forma temporal, pelo restante da sua vida, ou por um determinado tempo da sua vida, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É uma prestação continuada, certo? Isso se dá no campo de quê? Das relações jurídicas de direito de família no tocante à prestação alimentar. E o que tem lá na lei da ação de alimentos? Tem uma ação de revisão de alimentos. A ação de revisão de alimentos existe no direito comum e existe uma ação de revisão ou um mandado de injunção possível de revisão, certo? Quando se trata de mandado de injunção de prestação continuada. Essa que é a realidade. Quando há o quê? Quando há modificação da situação de fato ou de direito. Isso é como no direito de família. Se houve melhora da situação econômica do alimentante e piora do alimentado, pode se revisionar para melhorar os alimentos. Se houve piora da situação do alimentante e melhora do alimentado, pode se revisar para diminuir. Assim também é no mandado de injunção. Foi fixado um critério na coisa julgada do mandado de injunção, mas depois houve uma circunstância de fato ou de direito que modificou totalmente a situação, e lógico que é perfeitamente possível se fazer a revisão. E essa ação de revisão, na forma do parágrafo 1, ela observará o procedimento da lei, ou seja, ela observará o procedimento de um mandado de injunção. O nome é de pedido de revisão de um mandado de injunção, de uma decisão do mandado de injunção, vamos chamar assim, certo? Mas tem o procedimento do mandado de injunção. Então, será notificada a parte contrária para prestar informações e o rito, o procedimento é o mesmo, está no parágrafo 1 do artigo 10, o mesmo de um mandado de injunção, embora tenha o nome de ação de revisão. Ok? Está aí o parágrafo 1 do artigo 10. Bom, em seguida, nós temos o artigo 11, que diz: a norma regulamentadora superveniente, a norma que vier a ser editada sobre aquele assunto, produzirá efeito ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado. Quer dizer, no dia que a norma vier a regulamentar a matéria, tinha uma norma regulamentadora da matéria, a decisão também desaparece. O mandado de injunção perde a eficácia. A partir daquela data,
que é o efeito ex nunc, certo? A partir da data da regulamentação, certo? Passará os benefícios a ser daquela norma regulamentadora e não mais do que a pessoa obteve de uma decisão no mandado de injunção. Salvo se a aplicação da norma editada lhe for mais favorável. Lógico que se a situação for idêntica, não vai mudar nada. Se for mais favorável, eu vou ser beneficiado com a nova norma, tá certo? Se ela for uma situação idêntica, não alterou nada. Aí continua os efeitos ex nunc. A partir dali também eu continuo usufruindo daquilo. Agora, se a norma foi mais favorável, lógico que eu vou obter, eu vou passar a obter esse novo, essa nova, minha matéria vai ser regulamentada por essa nova norma, porque ela é mais favorável e eu tenho esse direito assegurado por lei. Eis aí o artigo 11. E estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito. Ou seja, quando o processo é extinto sem quando no curso do processo do mandado de injunção não foi julgado ainda, vier a ser regulamentada a matéria por lei, por ato normativo que for, dependendo de qual é o ato que regulamenta, e o órgão, então o mandado de injunção será extinto. Aqui é só indicando que fica prejudicado. Você não vai, logicamente, seguir mais com o processo. O processo perde o sentido, perde o seu objeto. Perdendo o objeto, será extinto sem resolução de mérito. Bom, minha gente, aí vem o artigo 12 e diz: o mandado de injunção coletivo pode ser promovido. Olha aí, até o artigo 11 nós estávamos tratando de matéria que dizia sempre respeito ao mandado de injunção individual, certo? O objeto é o mesmo para ambos, tudo bem, lá no artigo 2º, a forma é a mesma para ambos, ok? Mas a legitimidade é diferente e os efeitos da sentença, né? Esse aqui é o detalhe. A legitimidade e os efeitos da sentença, eles diferenciam. Aí aqui nós temos mandado de injunção coletiva, pode ser promovido. Aí indica o quê? 4 incisos indicando quem são os legitimados do mandado de injunção coletiva. Primeiro, o Ministério Público. O Ministério Público, quando a tutela requerida foi especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais e disponíveis. Ou seja, o Ministério Público só ajuiza, só tem legitimidade a ajuizar um mandado de injunção coletivo quando esses requisitos do inciso 1 estiver preenchido. A tutela que vai se requerer, que é o mandado de injunção, como o Ministério Público sendo autor, seja de especial relevância na defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Segundo, por partido político com representação no Congresso Nacional para assegurar o exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes, de quem for filiado a esse partido político, membro desse partido político, filiado ao partido político, ou relacionados com a finalidade partidária, ou direitos que digam respeito à finalidade partidária, tá certo? Terceiro, por organização sindical, entidade de classe ou associação, organização sindical, sindicato, entidade de classe, ordens e conselhos, associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados. Nós estamos trabalhando com a associação na defesa dos direitos de seus associados, que é aquela do artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes, olha aí, pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Nós temos o que aqui? Nós temos a chamada pertinência temática. Pertinência temática, o que é isso, professor? O que significa? Acredito que já foi falado, já falei isso aqui, mas vocês já esqueceram, que já foi no início do curso. Pertinência temática é aquilo que eu só posso defender se eu tiver um interesse ligado à minha classe, à minha categoria, à minha pessoa, se for um direito subjetivo. Se for o direito subjetivo de outro, eu não tenho legitimidade para ir a juízo em nome próprio buscar direito de outro. Essa é a regra, não é?
eu só tenho legitimidade para ir a juiz em nome para buscar direito de outro quando for de direitos coletivos, coletivos autorizados por lei. Mas, nesse caso, mesmo assim, é preciso que eu, aqui no caso, seja uma associação que tem como objeto a defesa, conforme seus estatutos, a defesa dos direitos desses associados. Se for de outro tipo de associado, de outro tipo de associação, ela não tem legitimidade, tá certo? E é dispensada a autorização especial. Aquela autorização que fala o parágrafo, o inciso 21 do artigo 5º da Constituição, também é dispensável. Isso pode acontecer, professor, não tem exigência na Constituição? Tem, mas eu já falei que essa matéria pode ser tratada por lei, como ela pode ser uma matéria reservada à lei, não à Constituição, ela pode ser alterada de acordo com o que está na Constituição por força de lei, ok? Já falei isso demais quando discutimos a questão da legitimidade das associações lá no Código do Consumidor, por exemplo, certo? E também pode ser ajuizado o mandado de injunção pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos, a Defensoria Pública na defesa dos direitos humanos e na defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Quer dizer, a Defensoria Pública também tem limitações com relação à sua legitimidade. Não é legitimado para qualquer mandado de injunção, certo? Mesmo coletivo. Então, são esses pontos sobre os quais deve se refletir, se aprofundar estudo a respeito da matéria, no que tange a legitimidade ativa do mandado de injunção coletivo. Esse artigo 12 é muito rico nisso, né? E no parágrafo único diz: os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada. Olha, qual é o direito coletivo que é destinado a uma coletividade indeterminada? Qual é essa espécie de direito? Primeira prova, né? A primeira característica do direito difuso. Pertence a quem? A toda a coletividade. Ó, direito difuso. E continua o artigo. Ou a grupo, categoria ou classe. Direito o quê? Coletivo e estrito senso. Olha aí, os direitos do artigo 81, parágrafo único do Código do Consumidor, incisos 1 e 2 aí. E o inciso 3, individual homogêneo, nós já vimos lá no artigo 9º. Já vimos no artigo 9º como é disciplinado os individuais homogêneos. Estão vendo aí o detalhe como é interessante? E aí nós temos o mandado de injunção coletivo que alcança todas as situações de qualquer espécie de direitos coletivos. É fantástico isso, né? Essa lei realmente muito bem posta, muito bem. Agora, é preciso saber fazer a leitura à luz daquilo que a gente viu naquela parte da teoria geral do processo coletivo. Como é importante aquela parte da teoria geral do processo coletivo? Porque é dali que a gente entende a leitura de qualquer norma, seja aquela que já existe em vigor, aí esteja posta, direito posto, seja aquela que vinha a ser criada. Amanhã depois vem ser criado um instituto jurídico, ou modificada a lei da ação civil pública ou outra lei qualquer, em matéria de processo coletivo, como foi o mandado, como foi a de improbidade administrativa recentemente, e a gente trabalhou isso tudinho, mostrando como era e todas as alterações, o que significou cada alteração, tudo. A mesma coisa pode vir amanhã, e vocês já estão habilitados, pelo menos eu passei as informações aqui, a fazer a leitura de um dispositivo da lei e dizer de que se trata aquilo, como é que eu leio aquilo. O que eu compreendo daquele dispositivo? Por isso que eu, no início do curso, desafiei vocês aqui a trazer qualquer norma de todo e qualquer código de processo civil de qualquer parte do globo terrestre, desde que seja traduzido, lógico, né? E dissesse, aqui é o artigo tal do Código de Processo Civil. Me apontasse o artigo, me desse só o artigo, que eu ia dizer tudo sobre aquele artigo. De qualquer parte do globo terrestre. Desafio até hoje, ninguém trouxe ainda, né? Mas eu desafio a trazer e mostrar. Por quê? Porque o profissional do direito ele tem que saber as técnicas de leitura de um dispositivo de uma lei. Entendeu? Pode ser que eu, logicamente, não vá ter a melhor interpretação do dispositivo, porque eu não tenho, eu não vou fazer o trabalho de Gadamer, que é o ciclo da hermenêutica, porque eu só estou com um dispositivo na minha frente,
Talvez eu não vá fazer a melhor interpretação, mas eu vou dar uma ideia daquilo que está na minha frente. A mesma coisa aqui, minha gente, vocês vejam. O legislador utilizou aqui, não utilizou em nenhum momento a palavra direitos difusos, mas eu estou dizendo que aí nós estamos dentro de direito difuso na primeira parte. O legislador não utilizou em nenhum momento direitos coletivos, mas eu estou dizendo que a segunda parte do dispositivo, a última parte do dispositivo, cuida de direitos coletivos em estrito senso. Precisa do legislador dizer isso? Não. Na hora que eu leio, bateu os olhos sobre o dispositivo, eu já estou sabendo. Isso vocês agora já devem fazer isso também. Esse aqui é o detalhe. Vocês devem fazer isso também. Isso não é uma coisa para ser feito pelos outros. Não tem os outros. Agora vocês são formados em direito. Você é um ministro do Supremo, você é o maior jurista brasileiro, você é o que você quiser. É só fazer a leitura que você se tornará a pessoa que você quiser. Você diz, tem o professor, não existe. Professor sabe porque aprendeu, teve que estudar, teve que fazer a mesma coisa. Você estuda que chega a mesma coisa. Cada um chega no mesmo canto, chega a mesma coisa. Não existe essa dificuldade, não, pelo amor de Deus. Eu, de agricultor no interior, passei a ser juiz, passei a ser desembargador, passei a ser tudo interpretando. Então, sendo professor, já vai fazer 29 anos. Aliás, não, vai fazer agora em março, 29 anos. Sou professor só da universidade, fora 4 ou 5, 6 anos, não sei quanto, que eu fui professor antes, entendeu? Ou seja, tem aí uns 35 anos só de ensinar. E eu tenho 35 anos de ensinar. E olha que eu, até os 16 anos de idade, ainda estava no interior, trabalhando na agricultura. Em agricultura de subsistência. Trabalhando braçalmente para subsistir, para ter o sustento de sobrevivência. E me tornei o que tornei. Isso cabe a qualquer um. Não existe dificuldade. O que existe é falta de vontade, é não querer. Preguiça, falta de vontade, não querer, não gostar. Não gostar. Realmente, a pessoa. Eu sou o maior defensor de quem não gosta do curso de direito ou de qualquer outra coisa da vida. Você precisa, eu acho que para fazer um curso, realmente, ser um cientista, é preciso gostar daquilo. Ave Maria, você trabalhar na área de ciência sem gostar, deve ser, sei lá, como eu gosto muito de direito, deve ser um drama, um trauma, deve ser a pior coisa do mundo. Aliás, fazer qualquer coisa que a gente não gosta deve ser a coisa pior do mundo. Né? Bom, eu não gostava muito da agricultura, achava aquilo muito pesado, muito sem muita perspectiva de melhor desenvolvimento. Aí deixei. Mas onde eu fui cair? No direito, imagina, na ciência do direito. Pois é. Minha gente, isso é mostrando que vocês, da agora por diante, têm condições de fazer a leitura de qualquer dispositivo de processo, principalmente coletivo, que é o que eu sou responsável, de qualquer norma em qualquer lugar do mundo. Apresentou-se, você pode dizer. Isso daqui tem a limitação tal, isso daqui tem uma extensão, é diferente do Brasil, é igual, tem a peculiaridade tal. Eu digo tudo, passo uma hora falando sobre aquilo. Entendeu? Agora, quem não é da área do direito diz, eu não sei nem de que isso aí está falando. Do mesmo jeito que eu faço quando pego, por exemplo, se eu pegar uma radiografia de um osso de um cavalo, que é de uma pessoa, eu digo qualquer besteira, eu digo que não sei nem o que é. Posso até dizer, não saber realmente. Mas um médico especialista na área, você imagina, ele vai passar o dia todinho falando sobre aquilo. É assim, na área do direito. É a arte também, a interpretação da arte, de um quadro, de uma coisa. Quem sabe, quem conhece arte, passa o dia todinho falando sobre um quadro. Eu chego, olho um quadro, tem um cavalo, tem coisa. Olha ali, bonito, beleza. O cavalo queria possuir um cavalo desse. No máximo, eu me admiro das coisas e falo, pronto, não passa disso. Eu não sou um especialista em arte. Agora, um especialista, ele vai passar uma semana falando sobre aquilo. Ele vai dar um curso sobre aquele quadro. Ele monta um curso e passa uma semana falando só sobre aquilo. A mesma coisa a gente também com relação ao texto de uma lei dessa. Uma lei dessa eu dou aqui 1 hora e pouco. Mas eu podia passar, a gente pode passar aqui o quê? Uma semana falando de 5 a 10 horas por dia sobre essa lei. Também tem isso.
Imagine quanta coisa a gente tem que comparar, dizer, mostrar, vantagem, desvantagem, o que é que pode, o que é que não pode. Não, eu só dei aqui as técnicas mínimas de leitura para você compreender. O aprofundamento da matéria é noutra seara. É a habilitação que você recebe como profissional de direito, como formado em direito. Formado em direito, você tem duas coisas na vida, que são duas habilitações. Uma, eu já posso fazer algum concurso, me inscrever na ordem, depois passar no concurso. Eu tenho essa habilitação. Sem isso, sem o diploma, eu não posso. Olha aí. E a outra, estudar. São essas duas habilitações que você recebe na universidade. Não passa disso, ok? Bom, minha gente, tem que entender as coisas para poder a gente saber como é que vai trabalhar, né? Então, esse parágrafo único, ele define qual é o mandado de injunção coletivo destinado a quais espécies de direito. O direito difuso, uma coletividade indeterminada de pessoas, ou determinado por grupo, classe ou categoria. Olha aí, direito difuso, direito coletivo de senso. Tá vendo aí? E tudo que se falou a respeito desses direitos, e todas aquelas características que foram colocadas, estão presentes aqui também, viu? Muito bem, artigo 13, o mandado de injunção coletivo. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade. Do grupo olha, as pessoas integrantes da coletividade, ou de toda a coletividade. Que direito é esse? Difuso. Do grupo, da categoria, ou da classe, é o quê? Direitos coletivos em estrito senso. Substituídos pelo impetrante, sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º. Ou seja, o mandado de injunção coletivo, ele foi criado mais para efeito de direitos difusos e coletivos em estrito senso. Mas, e os individuais homogêneos, professor? Eles estão disciplinados na forma do parágrafo 1º e 2º do artigo 9º que nós falamos aqui. Vejam como tudo que eu venho falando e que aquilo que o Supremo decidiu, como está tudo colocado de forma a mais precisa, clara, objetiva, compreensível possível pelo legislador. Vejam que detalhes importantes e interessantes, né? Muito bem, minha gente. E no parágrafo 1 do artigo 13, nós temos o mandado de injunção não induz litispendência. Sim, esse artigo 13 é outra coisa. Onde é que eu vou buscar uma norma para eu explicar ele melhor do que o que está aqui colocado? Eu vou estudar o artigo 103 do Código do Consumidor. Tudo que eu falei sobre o artigo 103 do Código do Consumidor está aí. E o parágrafo único do artigo 13, o mandado de injunção coletiva não induz litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência de demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Olha, esse parágrafo único é o quê? Praticamente a reprodução ipsilitris do artigo 104 do Código do Consumidor. Olha como a gente faz conexões. Olha, o que eu falei desde o início, estudar é fazer conexões. Olha aí, estudar é fazer conexões. Artigo 104 do Código do Consumidor aí. Cabeça do artigo 103 do Código do Consumidor. No que diz respeito aos direitos difuso e coletivo. E aos individuais homogêneos, professor, é o que diz respeito ao artigo 9º aí. O artigo 9º é a leitura do inciso 3 do artigo 103 do Código do Consumidor. Tudo que eu disse lá, você estuda no artigo 9º aí. Estão vendo? Principalmente os parágrafos 1º e 2º. E o parágrafo, o artigo 103, parágrafo 1º e 2º, não, o inciso 3, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, e com relação ao artigo 9, parágrafo 1º e 2º do artigo 9, inciso 3 do artigo 103, e parágrafo único aqui do artigo, inciso 1 e 2 do Código, do artigo 103 do Código do Consumidor. Tudo que eu disse lá, reproduz-se aqui. Ok? Tudo que foi dito lá. Eu vou estar repetindo? Não. Aqui agora já passei, já disse, expliquei.
Está lá registrado. Agora é se fazer a leitura e já saber de que se trata. É isso que também a gente trabalha aqui, é o que vocês vão trabalhar depois que sair da faculdade. Depois de sair da faculdade, vocês não vão saber das coisas, esperando que o professor vá dizer não. Não. Acabou-se. Agora vocês vão ler o texto e você tem que saber se virar. E acabou-se. Né? É por aí. É por isso, minha gente, que eu me preocupo. Eu fico batendo em determinadas teclas. Se eu não sou um conhecedor do assunto, pelo menos eu tenho experiência sobre o assunto. Eu sei que é assim. Eu sei que é difícil, a gente, quando é jovem, negócio de experiência, coisa, isso não vale muita coisa, não falo nada mais. Na medida que o tempo vai passando também, vocês vão vendo como é importante a experiência e como é importante determinadas coisas que eu falo hoje, que vocês só vão saber daqui a 10, 15, 20, 30 anos, talvez. Tá? Quem seguir a carreira jurídica, logicamente, certo? Muito bem, minha gente, eis o artigo 13. Aí vem o artigo 14, que diz: aplicam subsidiariamente ao mandado de injunção as normas do mandado de segurança. A gente viu aqui muito que o mandado de segurança é o espelho que reproduz muita coisa que está colocada aqui nesta lei do mandado de injunção. Né? Disciplinado pela lei de 2016, que eu já falei, que é de 2009, e o Código de Processo Civil. O legislador aqui, como essa lei é de junho de 2016, o Código de Processo Civil estava entrando em vigor ali naquele momento. Ele citou ainda o Código de Processo Civil anterior e o Código de Processo Civil novo, principalmente os artigos 1045 e 1046. 1045 e 1046 é aqueles artigos que dizem que os processos em andamento continuam a ser disciplinados com determinadas exceções de situações, etc, etc. Então, ele manda aplicar o Código novo aí, naquilo que diz respeito ao artigo 1045 e 1046, e, logicamente, no que diz respeito aos mandados de injunção que são ajuizados posteriormente, vai ser, a partir de 2016, vão ser, logicamente, tramitados e a sua forma, e alguma aplicabilidade subsidiária que existia do novo Código de Processo Civil, ok? E o artigo 15, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bom, minha gente, olha aí, o mandado de injunção não é um instrumento de controle de constitucionalidade concentrado, mas faz um papel de um dos instrumentos de controle de constitucionalidade concentrado, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, de forma mais eficaz e eficiente. Nós temos, através do mandado de injunção, determinadas matérias regulamentadas no Brasil, certo? Que são mais... que não foram regulamentadas até hoje, certo? E que o Supremo Tribunal Federal regulamentou, criou a norma. Então, olha, o Supremo, cuidado, o Supremo tem horas, quando ele está decidindo, ele cria a norma e substitui o legislador mesmo. Mesmo que você escute tudo que é de jornal nacional da vida, internacional, local, regional, das grutas, dos grotões e de onde for, dizendo o contrário, mas é a ignorância generalizada, porque jornalista de jornal nenhum sabe direito como eu sei, nem ninguém que se forma em direito, não. Ele sabe de jornalismo, que eu não sei de nada, ele faz o papel de jornalista. Agora não venha fazer papel de achar que eu sou um papangu de sigilo, porque ele é um jornalista de uma emissora famosa, ou de um jornal famoso, de uma revista famosa, e dar opinião de direito e eu aceitar. Não existe isso para nós que somos cientistas de uma área jurídica. Né? Ele pode ser contrário, dizer que o Supremo é um imbecil qualquer, como outros que são ignorantes e dizem a mesma coisa. Agora, você não. Uma pessoa formada em direito não tem essa obrigação não, de se sujeitar a ser gado, não. Você tem sua opinião sobre aquela matéria, que você é um cientista. Então, o Supremo erra muito, comete aberrações, comete como todos os órgãos jurisdicionais. Não é só o Supremo, não, como todos os órgãos do Poder Legislativo, como todos os órgãos do Poder Executivo. Todos cometem muito, mas muitos são corretos e certos. Corretos e certos. Essa que é a realidade. E olha, o Supremo, para deixar aqui só 2 exemplos, até hoje não foi regulamentado pelo Parlamento. O Supremo regulamentou, por exemplo, o nepotismo ainda não foi regulamentado. Você sabe que o nepotismo no Brasil é regulamentado através de quê? De uma
de um provimento do Conselho Nacional de Justiça, que é estendido a todos os órgãos do poder público brasileiro. Vocês imaginem isso daí. É uma coisa assim surreal diante da ignorância de qualquer pessoa. Agora, para mim, a coisa mais absoluta e natural possível, porque está dentro da ordem jurídica constitucional brasileira. Vai de mandado nenhum. Só. A mesma coisa a lei de greve no que diz respeito aos serviços públicos. Não foi regulamentada até hoje, através de mandado de injunção, o Supremo Tribunal Federal regulamentou a matéria e está disciplinado. Ele regulamentou a matéria, mandou aplicar a lei comum com as peculiaridades do serviço público. Não foi regulamentado até hoje. O que existe de regulamento é por força de decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão é absurda? Não. Ela está corretíssima, por mais absurdo que sejam as coisas que estão colocadas lá. Porque se fosse o legislador também poderia colocar. Mas ela foi feita de acordo com o que está na Constituição. No que diz respeito à fonte de legitimidade, está correto. O Supremo não errou aí nesse campo. Não. Ele pode ter errado em determinadas situações de conteúdo. Como o legislador erra no conteúdo da lei, como tem dispositivo aí que a gente critica. Exatamente. Também é uma decisão judicial, a mesma coisa. Mas quanto à legitimidade dele, não. Não existe erro nenhum. Zero erro. Agora, tem muita coisa que ele erra na própria legitimidade. Aí tem. Ok, minha gente? Então, nós que somos da área jurídica, nós temos a obrigação de saber aquilo que nos compete e temos a nossa opinião. Se alguém quiser saber, é essa, meu amigo, isso é o correto. Mas o jornal disse isso. Meu amigo, o jornal, quem disse não foi um jurista, não. Quem disse foi um jornalista. O jornalista não sabe nem o que é uma lei. O jornalista sabe o que é direito, o jornalista sabe o que é nada dessa minha área, ter o conhecimento que eu tenho. Mas quando eu digo eu, na realidade, eu estou dizendo eu, nós, todos que somos da área de direito. Nós temos essa obrigação. Por isso que eu tenho essa responsabilidade, minha gente, de passar para vocês as coisas como elas devem ser lidas, entendidas, compreendidas dentro do direito, a fim de que você possa defender a sua fonte de ciência e você ter autoridade nela. Porque se você não fala, vai deixar os outros ignorantes do assunto falar? Não. Aí não. Pode ser que eles falem. Bom, falam. Eu só estou dizendo que eu não sou conduzido nem levado pela opinião deles. Porque não passa de opinião mesmo. É outra coisa. Passar de opinião, não. Agora dizer que está correto ou certo? Não. Aí é o subjetivismo que eu não vou... que eu poderia também até ter uma posição diferente subjetivamente. Mas eu estou dizendo que aquela forma legitimamente está correta. Bom, minha gente, olha aí. Muita coisa. E o detalhe aqui. A completude, diferença e correlação entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E agora a gente saber por que essas conjugações de posições, de ideias, de concepções e as diferenças. Por que uma coisa e outra? Por que um é assim, por que o outro é assim? Porque um foi tratado desse jeito, outro foi tratado dessa outra forma. Tudo eu passei aqui agora para explicar essa forma de diálogo das normas no que diz respeito a esses dois institutos, ok? Vamos agora, minha gente, dar alguma coisa a respeito do mandado de segurança, né? Daqui para segunda-feira eu estou terminando a questão das aulas, deixo só, talvez, uma aula aí para vocês, assíncrono, para quem quiser assistir depois, certo? Eu vou falar do mandado de segurança coletivo, né? Mais voltado para a parte coletiva, né? Que são 2 artigos que tem na lei 12.016 de 2009, né? Você veja, o mandado de segurança coletivo, que foi uma coisa muito festejada, proclamado como um grande avanço do Constituinte, o legislador foi de uma pobreza e de uma incongruência e de uma imprecisão na regulamentação de forma impressionante. Enquanto o mandado de injunção foi regulamentado de uma forma
muitos quilômetros na frente, melhor. Olha aí. Papéis do legislativo, olha. E eu estou vendo aqui. As duas fontes quanto à legitimidade estão corretas, mas os conteúdos comportam críticas, críticas aqui no sentido de virtudes e defeitos. Esse aspecto que é importante a gente saber. Crítica não é só dizer... a pessoa tem a visão de crítica apenas com o sentido de negativo. Crítica é no sentido de conhecer, saber, aprofundar e ter uma análise crítica, favorável ou desfavorável, ou apontando erros, defeitos, imprecisões. É nesse aspecto também, quando eu falo crítica, certo? Bom, e aí é preciso a pessoa ser conhecedor da matéria para fazer crítica nesse sentido, né? O legislador brasileiro, ele trouxe a regulamentação do mandado de segurança hoje através da lei chamada 12.016 de 2009, né? O mandado de segurança foi tratado, ele foi criado em 34, regulamentado em 36, acabou-se em 37, voltou em 45, foi regulamentado de novo em 1951, através da lei 1533. Eu ainda não estou muito acostumado com essa lei nova, principalmente com relação ao seu número, porque eu passei uma vida inteira trabalhando com um mandado de segurança na lei 1533. Para vocês terem uma ideia, como eu conheço bastante, razoavelmente, mandado de segurança, em 1992, 91, 92, só num ano, eu julguei mais de 30 mil mandados de segurança. 30 mil! Não é 30 mandados de segurança, não. 30 mil! 30 vezes 1000 mandados de segurança, só em um ano. Tem que falar que no ano anterior eu tinha julgado lá uns 15 ou 20, no ano posterior mais uns 15 ou 20, e quantos mil eu julguei em vários anos. Só para vocês terem uma ideia na vida. Nessa época eu era juiz federal aqui sozinho no Rio Grande do Norte. Sozinho juiz federal no Rio Grande do Norte. Eu passei quase 3 anos, mais de 2 anos juiz federal sozinho no Rio Grande do Norte. Sozinho juiz federal do Rio Grande do Norte. E dei conta era 3 varas só na Justiça Federal, que era também só na capital na época, em Natal. E dava conta e era tudo em dia. Viu? E nesse ano ingressaram com mais de 30 mil mandados de segurança e eu julguei os 30 e tantos mil mandados de segurança, todinho. No mesmo ano. Todos. E analisei as 30 e tantas mil liminares. Analisei as 30 e tantas mil liminares e proferi as 30 e tantas mil sentenças. Num ano. Nas 3 varas, logicamente. Com 3 equipes trabalhando, logicamente. Eu era juiz, coordenava, na realidade, as equipes de cada vara. Pois é, eu tenho uma noção razoável de gestão de processo, de gestão de gabinete, de gestão de cartório, de gestão de secretaria, de tudo. Essa parte, eu sempre soube trabalhar. Tive a experiência na vida, tive a sorte de ter experiência na vida, de ter trabalhado em cartório quase 10 anos. Depois fui para a Justiça Federal como servidor público, diretor de secretaria, juiz federal, fui promotor, trabalhei em todas as áreas de escrivão, juiz, promotor, advogado. Trabalhei em todas as áreas da carreira de direito, né? Todas elas em escrivão de o que hoje seria as secretarias dos juízes, né? Na época era cartórios, né? Não foi cartório de ofício de notas, não. Foi cartórios judiciais, que hoje são as secretarias das varas, tá certo? Ou dos gabinetes de desembargadores em alguns tribunais. Muito bem, minha gente. Agora, o mandado de segurança, eu quero chamar a atenção do mandado de segurança no primeiro aspecto, com relação a um dado. Aí tem um roteiro que está posto, que está lá também no meu site, no site professor Barros, certo? De mandado de segurança. Aí você tem lá um roteiro com muitos dados, né? Serve um guia de estudos. Eu deixei para vocês como um guia de estudo, certo? Que essa matéria não é processo coletivo, só a parte do mandado de segurança coletivo, é uma parte que eu entendo que é de processo especial. Eu acho que o professor do procedimento especial, processo especial, eu acho que ele dá mandado de segurança individual, eu acho que sim.
Mas tem um aspecto do mandado de segurança que eu faço questão sempre de enfatizar. O mandado de segurança, no primeiro momento, não foi conhecido com a natureza de ação, era conhecido como um remédio jurídico, um remédio heróico, um remédio legal, um URIT, um mandamus, um instrumento que ele dizia assim, é diferenciado, não é uma ação. Na década de 70, houve em São Paulo um congresso muito famoso, de completando 40 anos, que trouxe juristas do Brasil e do mundo inteiro, os maiores juristas do Brasil e do mundo inteiro, sobre mandado de segurança, completando 40 anos da criação do mandado de segurança no Brasil. E o ministro Carlos Mário Veloso, que foi um ministro que foi interessante, o ministro Carlos Mário Veloso, ele foi juiz federal do primeiro concurso, ele foi de juiz federal, ele foi depois ministro do Antigo Tribunal Federal de Recursos, antes da Constituição, aí depois, com a Constituição, ele passou a ser ministro do STJ, e depois foi ministro do Supremo. Ele passou em todos os tribunais superiores do Brasil, regional, que seria hoje o Tribunal Regional Federal, e dos dois tribunais, STJ e Supremo. Tem uma história muito interessante, dado o momento de vida que ele viveu e da carreira dele, né? É muito interessante a carreira dele. Bom, ele tem um trabalho muito interessante, Direito Líquido e Certo, que ele apresentou nesse congresso. Esse trabalho foi muito divulgado na época, tudo que foi revista publicou, e ainda hoje é muito citado esse trabalho. Ele trabalhou com o conceito de direito líquido e certo e trabalhou vários outros temas do mandado de segurança. Inclusive, deixou bem claro que o mandado de segurança tem natureza de ação. Isso, na época, chocou muito a parte da doutrina, né, daquela doutrina mais clássica, conservadora e tal, e chocou muito. E ele, o mandado de segurança é uma ação, como outra qualquer, no âmbito de ter suas peculiaridades, que é uma ação de berço constitucional, tem requisitos específicos para ser uma ação especial, e tem berço constitucional, como é a ação popular. Aí, na época, já tinha, em 74, não tinha ação civil pública, mas ele citava sempre como mandado de segurança, como a ação popular, que era uma ação que também tinha previsão constitucional. Então, ele trabalhava com essa ideia. Bom, definida a natureza jurídica, ele trabalhou o quê? Agora, o mandado de segurança tem as condições e pressupostos gerais de toda e qualquer ação e tem os seus específicos. Os seus específicos são, primeiro, ele só pode ser utilizado quando se trata de ato jurídico do poder público. Não é qualquer ato jurídico, de poder privado, da atividade privada, não. Ato jurídico do poder público. Este ato seja ilegal ou abusivo, praticado por uma autoridade ou órgão ou autoridade, e que esteja preenchido com um requisito também de um direito líquido e certo, que é assim que prevê a Constituição Federal. Bom, ele fazia a leitura do inciso 69 da Constituição Federal sob essa perspectiva. Hoje, o inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal, não é? E aí dizia, o mandado de segurança tem essa peculiaridade. E com relação ao requisito do direito líquido e certo, esse é que é o grande debate, porque até hoje ainda se comete muitos erros, mas muito assim, de pegar. Você pega qualquer petição de mandado de segurança aí, que eu vou mostrar uma série de erros, de imprecisão, qualquer petição de qualquer jurista brasileiro, em qualquer escritório. Eu pego e mostro a vocês as imprecisões, por falta de informações de um detalhezinho que nós vamos falar aqui. O que é exatamente o conceito de direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? Aí, esse foi o que ele trabalhou. E disse o seguinte, né? Ele trouxe um trecho de um voto do ministro Costa Manso, que foi ministro do Supremo, proferido em 1936, 2 anos que o mandado de segurança tinha sido criado pela Constituição de 34. E esse ministro disse o seguinte, fazendo a interpretação do dispositivo constitucional da época, que era o artigo 113, inciso 33 da Constituição de 34, ele dizia, o vocábulo, a Constituição empregou o vocábulo direito como sinônimo de poder ou faculdade. Quer dizer, direito líquido e certo, para ele era o sinônimo de poder ou faculdade. O direito que se entende como poder ou faculdade é o direito o quê? É um direito subjetivo. Eu falei isso quando
tratamos aqui do conceito de direito líquido e certo de Fouti. Olha aí. Aí a mesma coisa você vê aqui reproduzido nesse voto. Decorrente da lei ou ato normativo. A lei ou ato normativo é direito objetivo. Faculdade ou poder é direito subjetivo. Então, aí ele diz, sinônimo de poder ou faculdade, direito subjetivo. Não aludir à própria lei ou norma, direito objetivo. Lei ou norma é direito objetivo, tá vendo? O remédio judiciário não foi criado para a defesa de lei em tese, quer dizer, direito líquido e certo não é direito objetivo, não é o direito posto. Presta atenção, o detalhe aí interessante. Quem requer o mandado defende o seu direito, isto é, o direito subjetivo, aquilo que eu sempre digo, olha, o direito subjetivo é o seu direito, é o meu direito, é o seu direito. Olha aí, tá vendo? Eu sempre digo isso desde que a gente começou, desde a primeira aula, não é? Reconhecido ou protegido pela lei. Pela lei, aí esse é o direito objetivo, a ordem jurídica, o direito posto. O direito subjetivo, que é o direito da parte, é constituído por uma relação entre a lei e o fato. Aqui é onde está a questão. O direito subjetivo é o poder e a faculdade que eu tenho diante da ordem jurídica. A ordem jurídica é o direito objetivo. Agora, como é que nasce, como é que surge o direito subjetivo? É de uma relação entre um fato e a lei, o direito posto. Por quê? Porque se eu, por exemplo, para eu ser proprietário, é preciso que eu tenha um bem da vida. Se eu não tiver bem nenhum, se eu não adquirir, se eu não sou proprietário, eu não tenho minha situação de proprietário não tem nada a ver com a lei que diz que é assegurado o direito de propriedade. Se eu sou estudante de direito, professor da faculdade, nós que temos esses aspectos da nossa vida, nós temos uma situação entre a lei e a minha situação de ser aluno, de ser professor, não é? Então, nós temos essa relação que é um fato, é uma situação fato, que eu sou professor, é fato, eu estou aqui como professor, vocês estão aí como aluno. Entre esse fato e a lei, nós estamos aqui por quê? Por força de lei. Existe uma relação jurídica de vínculo com a universidade por força dessa relação entre a lei e um fato, que é as condições que nós estamos aqui. Bom, isso é o que faz nascer o nosso direito, aí é que surge daí o nosso direito subjetivo. Eu tenho o direito subjetivo de assistir aula na universidade, porque eu sou aluno da universidade, com um vínculo que a lei me assegurou diante de determinadas formas que foi obedecido, blá, 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 todo. Eu sou professor pelo mesmo caminho. Pronto, ok. Então, eu tenho o direito subjetivo de ser professor, você tem o direito subjetivo de ser aluno, estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do curso de Direito e assim por diante. Muito bem. A lei, porém, é sempre certa e incontestável. A lei é sempre certa no sentido de que ela existe ou não existe. Esse certo aí é no sentido de existe ou não existe. A lei existe ou não existe. Agora, não existe lei complexa, difícil, não, porque cabe ao intérprete interpretar a lei, por mais complicada que ela seja. Veja aqui que ele vai dizendo. Agora, o fato, esse é que tem que ser comprovado. Eu ser professor da universidade é uma situação fática que eu tenho que comprovar. Eu tenho que comprovar que tomei posse, vocês têm que comprovar que passaram no vestibular, que se inscreveram no curso, que estão inscritos. É a questão de prova. A situação fática é prova. Por isso que se comprova num processo os fatos, o direito não se comprova. Só existe direito que se comprova, que é o direito local ou internacional. Vocês já ouviram os professores dizer isso, eu acho que dezenas de vezes. Eu estou só aqui reiterando, para mostrar essa situação. Por isso que o Código de Processo Civil, quando exige prova, é do fato. Esse é que tem que ser comprovado. O direito não é comprovado. E olha o que ele diz aqui. Expliquei aí, agora veja o que ele diz. A lei, porém, é sempre certa e incontestável. A ninguém é lícito ignorar, e com o silêncio, a obscuridade da indecisão dela, não se exime o juiz de sentenciar ou despachar. Só se exige prova do direito estrangeiro ou de outra localidade. Isso mesmo se não for notoriamente conhecido. O fato é que o peticionário deve tornar certo e incontestável. Tornar certo e incontestável aí significa tem que comprovar para obter o mandado de segurança. O direito será declarado e aplicado pelo juiz, que lançará a mão dos processos de interpretação estabelecidos pela ciência para esclarecer os textos obscuros ou harmonizar os contraditórios.
Seria absurdo admitir-se que ele declare o juiz incapaz de resolver de plano um litígio sob o pretexto de haver preceitos legais espaços complexos ou de inteligência difícil ou duvidosa. Desde depois que o fato seja certo e incontestável, o fato resolverá o juiz a questão de direito. O fato eu tenho que comprovar. A questão de direito, quem tem que dizer é o juiz. Por mais intrincada e difícil que se apresente, para conceder ou denegar o mandado de segurança. Olha aí a lição que ele dá. E aí, resultado, o que é o direito líquido e certo? É o direito subjetivo. Que ele depende de quê? De prova. Agora, no mandado de segurança, como a prova é pré-constituída, o que é prova pré-constituída? É aquela que pode ser produzida de plano com o ajuizamento da ação. Se ela pode ser produzida de plano com o ajuizamento da ação, então posso. Então, a prova só pode ser em mandado de segurança documental, só. Não tem outra forma, porque o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Você não pode comprovar o fato do mandado de segurança, a não ser por documento. Eu vou dar um exemplo aqui que as coisas facilitam. Vamos dar um exemplo de uma situação que vamos admitir de alguém da própria universidade. Vamos admitir que alguém seja estudante na universidade, mas ele era o quê? Ele era funcionário público federal. Vamos colocar uma situação bem clara. Funcionário público federal em Brasília. E lá, chegando como funcionário, passou num vestibular, sei lá, se inscreveu na universidade lá. Quando ele está no primeiro, segundo, qualquer ano da universidade, ele é transferido de ofício para Natal, para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Transferido de ofício, aí a lei, olha a lei, a ordem jurídica, aí ponto. Do Estatuto do Servidor Público diz que quando o funcionário é transferido de ofício e é estudante, ele tem o direito da transferência em qualquer época do ano, em qualquer momento, e o órgão de ensino onde ele vai fazer a matrícula tem a obrigação de aceitar. Bom, aí vamos admitir que tenha acontecido isso e uma pessoa tenha sido transferida de ofício, chegou aqui em Natal, fez o requerimento da universidade, e ao fazer o requerimento na universidade, a universidade indeferiu, não, aqui já está quase no final do período, não, mas eu tenho que me transferir agora. Então, não, esse semestre, mas não, só no próximo, não existe isso. Então ele entra com mandado de segurança. Aí você entra com mandado de segurança. Bom, pode entrar com mandado de segurança. Agora, para ele entrar com mandado de segurança, lógico, por que é que o mandado de segurança exige uma prova pré-constituída? Porque mandado de segurança é de ato do poder público. Atos do poder público, eles têm que ser todos documentados. Atos do poder público não pode ser de boca, não pode ser oral. Atos do poder público é tudo. Tudo tem que ser. Você pode até pronunciar oralmente, mas depois tem que transformar no documento. Hoje, ou gravado, ou transcrito. Uma forma dessa. Certo? Muito bem. Aí você, tendo esses atos, aí você, nesse caso, por exemplo, bom, servidor público, aí você comprova que é servidor público pelo termo de posse. Segundo, estava lotado em Brasília, uma declaração disso. Terceiro, houve uma transferência de ofício. Você apresenta o ato de transferência de ofício por escrito. Quarto, você demonstra que era estudante naquela faculdade tal, a inscrição tal. Quinto, que você estava cursando e mostra as matérias que estava cursando naquele semestre, naquele momento histórico. Sexto, fez o requerimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, escrito também. Sétimo, tem uma decisão da universidade negando escrito também. Oitavo, aí eu entro com mandado de segurança, eu tenho que mostrar tudo isso, comprovadamente. Isso que é direito subjetivo líquido e certo. Eu tenho o meu direito subjetivo de ser transferido por força da ordem jurídica devidamente comprovado previamente. Estão vendo como são as coisas? Se não for desse jeito, seu mandado de segurança será indeferido por falta de direito líquido e certo. Indeferido por falta de direito líquido e certo, denomina-se de coisa julgada formal, não faz coisa julgada material. Aí o que você pode fazer, professor? Ou entra com outro mandado de segurança agora, se ainda estiver dentro do prazo decadencial, trazendo tudo documentadamente, ou tem que entrar com uma outra ação, e não com mandado de segurança. Com outra ação você pode produzir a prova por outros meios, mas num mandado de segurança não pode. Estão vendo aí o detalhe? Então, são essas situações que são peculiares a se denominar de direito
líquido e certo. E que é o direito líquido e certo? É o direito subjetivo. Agora, eu pego isso em mandado de segurança coletiva, transporto uma palavra aí. O que é direito líquido e certo em mandado de segurança coletiva, professor? É o direito coletivo líquido e certo. Do jeito que no mandado de segurança individual é o direito subjetivo líquido e certo, no mandado de segurança coletivo é o direito coletivo líquido e certo. O que é um direito coletivo líquido e certo? É aquele direito subjetivo que eu já posso comprovar de plano e trazer tudo documentadamente para o mandado de segurança, sem necessidade de haver uma dilação probatória. Estão vendo aí como são as coisas? É assim. Se não for assim, não é mandado de segurança. Ok? Bom, a gente fica aqui, aí só falta analisar aqui os 2 artigos da Lei de Mandado de Segurança. A gente começa segunda-feira, e em seguida eu passo a dar uma visão bem, praticamente de revisão, a gente não viu a matéria, mas é porque são muitas coisas que têm identidade com a ação de improbidade administrativa, que é a ação de responsabilidade das empresas contra o poder público, a chamada Lei de Corrupção das Empresas, tá certo? E aí a gente encerra o semestre, graças a Deus, professor, e vocês entregando a prova, hein? Nossa Senhora, eu imagino a vibração, meu Deus do céu, também não vi isso, eu vi esse professor só pelo vídeo, também não quero mais ele nunca, nem pelo vídeo, nem pessoalmente, nem nada, e eu digo o contrário, os bestas são assim, né? Eu gostaria muito de conhecê-los pessoalmente, no dia que eu se encontrar com um de vocês, pelo amor de Deus, professor, eu fui seu aluno no período da pandemia, eu já sei, a gente não se viu pessoalmente, certo? Mas, se Deus quiser, tomara que o próximo semestre seja pessoalmente, porque, Ave Maria, o sufoco é muito grande nessa história da gente não se ver. Horrível, já vai com 3 turmas que eu não conheço ninguém. Isso é um absurdo, imagina, já vai aí com, sei lá, mais de 200 alunos que eu não conheço em 3 semestres, de 3 ou 4 semestres. É uma coisa absurda. Tá bom? Então, sexta-feira hoje, bom final de semana, conclua aí o trabalho, acredito que deve estar na fase de conclusão agora com esses dadozinhos, agora ficou melhor para eu entender e tal. E aí, termina o trabalho, entrega daqui para segunda-feira. Quem quiser mandar antes, pode mandar para meu e-mail, tá certo? barros@profbar.adv.br. Eu chamo atenção porque muita gente bota com e eu não estou recebendo, às vezes, o trabalho, tá certo? adv.br, tá certo? Quem quiser mandar antes, pode mandar, não tem problema nenhum. Já vou corrigindo. Ok? E até segunda-feira, se Deus quiser, quando a gente está trabalhando sobre esses temas aí que eu falei. Tchauzão, bom final de semana a todos. Henrique, um abração, tchauzão. Valeu, professor. Bom fim de semana.